A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos alunos, a todos que a partir desse momento vão estar participando dessa aula, em nome de Jesus. Amém? Quero elevar minha voz em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, peço a Ti, Senhor, que Tu venha conduzir essa aula, que tudo, Senhor, transcorra para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, e que sejam momentos de instrução, momentos de aprimoramento, de reflexão para o Teu corpo, que é a Tua igreja, para os Teus servos e servas que se colocam à disposição do ministério, em nome de Jesus, do ministério pastoral, Senhor. Teus servos e servas que agora, a partir desse instante, vão assistir esse momento de reflexão, de estudo e compreensão da história da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós, fazendo um breve relato, primeiramente pedir perdão pelo horário, em nome de Jesus, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas em nome de Jesus, nada disso vai impedir que a gente tenha aula hoje. Então, nosso assunto é história da igreja na Idade Média. Então, até esse momento, nós vimos que a igreja católica, o cristianismo, né, porque quando a gente fala de cristianismo, não tem como não falar de igreja católica, seja ela católica apostólica romana, seja ela católica apostólica oriental, né, e as variantes gregas, ortodoxa grega, ortodoxa, mais tarde deu origem ortodoxa russa. Então, a igreja e a Idade Média, elas estão associadas. Foi o período de maior crescimento da igreja em todos os tempos, igreja católica, tal como entendemos hoje. Então, a Idade Média ela é marcada, como eu falei, pelo crescimento da igreja, é marcada por guerras entre feudos, guerras entre reinos, e no texto que deixei com vocês na plataforma, estou falando sobre os feudos, o sistema feudal, um pouco, né, do sistema feudal. Guerra, fome e peste. Peste negra, ela marca não só a Idade Média, mas os séculos e as idades posteriores. De que forma esse quarteto, né, se une ou se completa, digamos assim? Primeiramente, vamos falar sobre peste negra. Peste negra, como eu costumo dizer, o nome verdadeiro é peste bubônica, porque fruto da pulga do rato, uma vez que a pulga do rato pica, ela cria bulbos, bolhas nos corpos das pessoas, e uma vez que essas bolhas estouram, eles vão matando as células, vão necrosando a área até que a pessoa acaba morrendo, e aqui fica com a pele e a carne fica com um aspecto enegrecido, né? Então, peste negra, ela dizimou grande parte da Europa, grande parte do mundo conhecido na época, dizimou, morreram muitas pessoas. E isso contribuiu com uma série de fatores. Primeiro, grande número de pessoas mortas, consequentemente, pessoas ou doentes ou mortas, elas deixam de trabalhar. Se deixam de trabalhar, também por causa de guerras, gera-se fome. Então a fome, ela é gerada em função tanto quanto da peste, que matou muitas pessoas, a fome e a miséria. E a Igreja Católica, ela de certa forma, ela se beneficia em relação a isso. De que forma, pastor? De que forma? Como
igreja vai se beneficiar da morte? O medo. O medo é a principal arma, é a principal instrumento de quem quer se manter ou quem quer ter mais poder. Isso até os dias de hoje. Os governantes vão lançar sempre sementes de medo para manter-se no poder ou angariar mais poder. Medo. Então, através do medo, a Igreja Católica vai subordinar as pessoas. Olha, o mundo está passando por tal situação porque vocês não têm sido fiéis com a santa e gloriosa e amada Igreja de Cristo. Vocês estão sendo fiéis, não estão sendo fiéis nas suas ofertas, não estão sendo fiéis nas suas doações, não têm sido fiéis na igreja, não têm honrado os seus padres. E é algo que nós vemos muito nos dias de hoje, né? A gente vê determinados ramos das igrejas evangélicas que cultuam, líderes que cultuam e exercem o seu poder através do medo para justamente manter-se no poder ou angariar mais poder. A gente infelizmente vê isso em N locais, em N situações. E através disso gerou-se o poder da Igreja Católica, que veio se a exacerbar, né? Se tornou exacerbado, se tornou grande a partir do medo. Medo da peste, medo da fome, medo das guerras. Sendo que muitas dessas guerras eram geradas pela própria Igreja Católica. A questão das cruzadas, da tentativa de retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, tudo isso foi gerado pela própria Igreja Católica. Um reino que era considerado herege, a Igreja ia lá e obrigava a soldados a morrerem por sua causa. Paralelo a isso, gerou-se o misticismo. O misticismo começa a crescer absurdamente. O que é o misticismo? O que é uma pessoa mística? Uma pessoa mística é uma pessoa que busca Deus, que busca uma experiência sobrenatural. O misticismo é um radicalismo dessa busca. O misticismo é um fanatismo sobre essa busca, sobre essa espiritualidade. E aí aconteceu o que a igreja talvez não tenha previsto. Muitos místicos, muitas pessoas, né, como João da Cruz, por exemplo, muitos passaram a atribuir à própria igreja e os descaminhos que a igreja estava tomando, atribuíam à própria conduta, né, da igreja, a situação que o mundo estava vivendo. E aí muitos passaram a se retirar, muitos passaram a se afastar daquele cristianismo ritualístico, daquele cristianismo dogmático, daquele cristianismo controlado por Roma. E aí passaram a seguir, a ir para locais ermos, para montanhas, e aí surgiu a figura do eremita. O eremita, aquele cara, aquela pessoa que quer se isolar. E aí surge a figura do eremita, surge essa busca por uma espiritualidade, no entender deles, mais sadia e condizente com o Evangelho de Cristo, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Paralelo a isso, já existia em várias religiões que circundam todo o mar Mediterrâneo, próximas à Europa, das quais os europeus já estavam travando contato com o Oriente, a China, a Índia, que já havia essa
essa busca por um isolamento, essa busca por uma busca por uma espiritualidade livre e longe de grandes concentrações humanas. Surge aí os locais onde pessoas passaram a construir, principalmente lugares altos e montanhas, surgiram aí os mosteiros, né, como já falei anteriormente. Paralelo ao surgimento dos mosteiros, surge dentro do cristianismo, muito influenciado pelo radicalismo da doutrina do apóstolo, da doutrina das cartas apostólicas, surge a ideia do ascetismo. O que significa ascetismo? Significa que o corpo em si, ele é fruto de tudo que é ruim para o homem. O corpo passa a ser a levar somente, a servir somente para levar ao homem para o pecado, para se distanciar de Deus, para se afastar do Senhor, para não ter uma presença de Deus mais constante na sua vida. Então, o ascetismo é isso. E o radicalismo é tanto que passam a não querer, inclusive, tocar no seu próprio corpo. O banho pode parecer engraçado, mas não é. O banho passa a ser algo proibido, porque você vai estar tocando no seu corpo. Se você tocar no seu corpo, isso pode te levar a pecar, pode te levar a ter uma vida de pecado. O ascetismo é isso, você não toca. Paralelo a isso, vem o celibatarismo. Isso se difunde dentro da Igreja Católica. O celibato, não ter relações sexuais, a pessoa se manter pura. E aí baseia-se muito naquele texto de Paulo, quando ele fala que não convém ao homem, não convém o casamento. Levam essa interpretação até, né, de uma forma bem radical. Claro que a gente entende que mais tarde a Igreja Católica vai usar esse celibatarismo, ou seja, de o padre não casar, né, não ter um relacionamento, justamente para que quando o padre morresse, a Igreja não fosse obrigada a arcar com o cuidado com a família, né, com pensão. A gente entende, mas isso é um outro assunto. Mas nesse primeiro momento, a ideia de celibatarismo é a ideia de se manter-se puro. O corpo é canal de pecado, é canal de sujeira. O sexo é algo sujo. O sexo, mesmo dentro do casamento, tem que ser somente para fins procriatórios, né? Então, surge essa ideia católica que, de certa forma, permeia em muitos círculos mais conservadores dentro da Igreja Católica até os dias de hoje. Ascetismo, celibatarismo. O corpo passa a ser a razão do pecado. E aí surge, inclusive, manuais na Idade Média. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, né, como forma de punir e controlar esse corpo, surgem manuais na Idade Média de como a pessoa deveria martirizar o seu corpo para que o espírito ele ascendesse, para que o espírito prevalecesse, para que a carne diminuísse. Então havia, por exemplo, não sei se ainda há, mas até bem pouco tempo era comum também, voltando a falar, em determinados círculos mais conservadores da Igreja Católica, o autoflagelo. O sacerdote pegava, que estivesse passando por um momento de tentação,
muito grande, um momento de tentação, ele se autoflagelava. Pegava o chicote até que aquele desejo carnal ele fosse extirpado. Havia uma corrente de metal que era colocada na coxa, e conforme a tentação, pode parecer engraçado, mas é verdade, conforme a tentação era grande, ele ia apertando aquele cinto, que era tipo uma corrente de metal com ganchos que iam afundando na carne, e afundando e obviamente ferindo a carne. Então, guarde isso. Ascetismo e celibatarismo são coisas que até hoje são presentes dentro da Igreja Católica, visíveis, concretas dentro da Igreja Católica. E os monastérios, eles serviam para isso. Os monastérios serviam para a pessoa cultuar a Deus e esquecer da sua carne, como se isso fosse possível. Até bem pouco tempo, até umas décadas atrás, nas escolas, haviam as palmatórias. Havia, por exemplo, avô, se você não estudar, ou o aluno, se você não fizer nada, você vai sentar no milho. Esses eram castigos colocados, porque a educação brasileira veio através dos jesuítas e veio através da Igreja Católica, que do ramo, os jesuítas são um ramo da Igreja Católica. Então era uma forma de punição, de controle, de punição, que acabou entrando na nossa cultura, que acabou adentrando na cultura brasileira. Se o Joãozinho fosse muito rebelde, levava lá, a palmatória, aquele pedaço de pau na mão, ou então ficava de joelho no milho. Toda uma forma de castigo, recompensa e castigo que é presente dentro da igreja, dentro do cristianismo, de certa forma, é presente, visível e sentido dentro do cristianismo. Então os monastérios foram assim durante muitos séculos. Só que em dado momento a Igreja Católica entendeu, pela força que esses monastérios tinham, que esses locais poderiam ser lugares de controle social. De que forma? Estabelecendo que nesses lugares fossem lugares de estudo, onde a cultura fosse guardada entre quatro paredes. Então eram locais onde todo o pensamento cristão ele era guardado, escondido da imensa maioria da população. Somente aqueles sacerdotes eles podiam ali estar em contato com essa cultura, com essa forma de pensar, pensamentos aristotélicos, filosóficos aristotélicos, enfim, greco-romanos. Então, os monastérios, ou o que ficou conhecido como monasticismo, ficaram muito presentes na igreja e ficaram muito presentes na cultura medieval. Então a igreja ela exerce através do medo, através da repreensão, o seu controle e a sua expansão, o seu domínio para alcançar os seus objetivos. E de certa forma, como eu já falei há pouco, isso acontece dentro do cristianismo nos dias de hoje. Existem ramos do cristianismo dentro das igrejas ditas evangélicas que lideranças não sabem exercer uma outra forma de liderança que não seja através do medo, da repreensão, da maldição, e acabam não criando ovelhas, não criando discípulos, mas seguidores. Então a Igreja Católica ela se perpetua na Idade Média. Tem uma frase de um historiador que diz o seguinte: se alguém no século
século XV, viajasse no tempo, chegasse no nosso século, ele iria achar tudo uma grande novidade. Ele ia ficar espantado com o avanço tecnológico, com o avanço, científico, mas somente em 2 lugares ele iria reconhecer-se como se ainda estivesse na Idade Média. Eu falo com tristeza, porque eu sou professor, seria as escolas. As escolas ainda funcionam em grande maioria como funcionava a Idade Média. A ideia do professor, detentor do saber, e o aluno, a palavra aluno, sem luz, ou seja, aquela pessoa sem luz, sem nada para contribuir, sem nada para... Então, é medieval. A outra situação que esse viajante do tempo ele reconheceria seria a igreja. A igreja, em sua larga maioria, em sua larga extensão, ainda mantém-se muito... Eu estou falando da Igreja Católica somente não, a Igreja Católica, estou falando de uma forma generalizada. Apesar de de igrejas terem todo um aparato tecnológico, sonoro, toda a sofisticação, mas ainda a estrutura de domínio, de dominação, ainda é algo presente no cristianismo e na igreja cristã, nas igrejas cristãs como um todo. Então isso é um objeto que a gente tem que refletir, um objeto que a gente tem que pensar. Que igreja queremos ter, Voltando àquele primeiro papo que nós tivemos. Que igreja nós queremos ter? Um outro aspecto, começa na Idade Média, o papado. O papado. A Igreja Católica até hoje, você vai perguntar para qualquer católico, ele vai dizer que o primeiro Papa foi Pedro. Mas não há nenhuma evidência historiográfica que corrobore, nem bíblica, muito menos historiográfica, que corrobore isso. Pedro tinha uma liderança apostólica, mas se nós formos pesar na balança, o apóstolo Paulo teve muito mais. O próprio Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, ele tinha uma influência dentro da igreja de Jerusalém muito maior do que Pedro e, consequentemente, pelo cristianismo naquela época. Mas por quê? Por que desse termo, Papa? E por quê? Se necessitava de uma liderança, fazia-se necessário que pela expansão, e a palavra Igreja Católica, a palavra católica significa universal. Então a igreja ela se tornou universal, ela se espalhou pelo mundo conhecido na época. Então fazia-se necessário que existisse um governante, alguém que centralizasse a fala, o comportamento e o andamento da igreja. Então era necessário que existissem essas pessoas. Já existia naquela época os bispos de Roma, eles já exerciam influência, mas existiam outros bispos, bispos de Antioquia, outros bispos. Mas especificamente por ser de Roma, cultura italiana, que ainda não existia Itália, mas uma cultura latina, Papa significa papai. Então aquela figura paterna que passou-se a requerer, a ser exigido desse líder dessa igreja que estava em franca expansão. Então surgiram
lideranças. Pedro, ele, segundo a tradição cristã, Pedro ele foi preso, foi martirizado. Segundo a tradição cristã, ele foi crucificado, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque segundo a tradição ele não queria ser comparado a Jesus, né? Ele não tinha condições de estar no mesmo patamar que Jesus, da mesma forma de morte que Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, uma forma até mais cruel que existia. E ele foi crucificado e enterrado no Monte Vaticano. Então ali no Monte Vaticano se tornou o epicentro, o lugar onde Pedro, e daí talvez a ideia de Pedro ter sido Papa, foi o lugar escolhido pelo cristianismo ocidental. Estamos falando ainda da Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental, de ali ser um lugar de centralização desse poder. A base, Pedro é a pedra, segundo o entender, né, católico, de edificação da igreja. A gente entende, lendo e fazendo a exegese do texto, quando Jesus declara isso para Pedro, que Jesus está falando da confissão de Pedro e da fé expressa por ele através dessa confissão. Não em Pedro em si, não na figura de Pedro, não no ser Pedro,